Eu sou Alex Marson, idealizador da Neoliderança, uma abordagem inovadora voltada a apoiar líderes e organizações a colher os melhores resultados frente aos desafios e oportunidades inéditas do nosso tempo. Uma abordagem construída com base em décadas de experiência que eu tive na indústria, começando numa escola Senai aos 14 anos, numa fábrica gigante da Volkswagen em São Bernardo do Campo, passando por uma carreira internacional, com alguns anos fora do Brasil, e depois que encontrei a última etapa aqui em Santa Catarina, liderando empresas familiares que compõem aqui em grande parte o nosso setor industrial catarinense. Tive a oportunidade de ser CEO de uma dessas empresas durante 8 anos, fazendo a transição com o fundador da empresa. A nossa aula inaugural hoje, ela é o primeiro passo nessa nossa jornada da imersão Liderança e Cultura, os desafios da indústria. É uma aula também transmitida publicamente aqui através do YouTube e que traz um pouco desse contexto de tudo aquilo que nós vamos explorar durante essa imersão de 2 dias presencialmente aqui na Academia Fiesc de Negócios, e também passa por um pouco das lentes e das abordagens que nós vamos adotar para explorar essas temáticas, para explorar desafios reais vividos pelos líderes que estarão aqui com a gente. A neoliderança, ela nasce muito de um inconformismo com situações que nós, de certa forma, normalizamos e que não podemos aceitar. Esse dado, ele é talvez um grande resumo disso tudo, mostrando aí um número alarmante, de 77% da força de trabalho global, dentro dos grupos que o Gallup classifica como os desengajados e ativamente desengajados. Ou seja, eu considero isso o maior desperdício de potencial humano que nós temos hoje no nosso ambiente organizacional. Na indústria, muitas vezes, a gente está voltado a uma lógica de melhoria contínua, uma lógica de ganho incremental de eficiência, cuidando das formiguinhas enquanto elefantes como esse estão passando. Não dá para a gente se conformar com 9 trilhões de dólares, 9% do PIB global, é o número estimado pelo Gallup, gerado por esse desafio, por esse gap de engajamento, e que tem muito a ver, conforme a gente vai explorar aqui, com uma crise de significado, com uma falta de conexão com os modelos de engajamento hoje oferecidos pelas organizações. Em cima disso tudo, a gente vem com essa realidade bastante significativa. Praticamente metade dos executivos brasileiros já perceberam que as suas organizações não vão atravessar os próximos 10 anos se não reinventarem significativamente os seus negócios, o seu modelo de negócio, toda a forma como se trabalha as lógicas dessas organizações. As transformações que a gente está falando aqui não são aquelas transformações incrementais que tipicamente a gente está trabalhando. A gente está falando, de fato, de rever e reimaginar muito das formas como nós fazemos negócio. Desenvolver essa nova realidade passa, e talvez de forma particular na indústria, pela nossa capacidade também de fazer isso enquanto estamos conduzindo aí esse nosso transatlântico. Conduzir os negócios atuais com melhoria de eficiência, com os resultados demandados de curto prazo, enquanto a gente reinventa esse negócio, talvez seja o grande dilema, o grande desafio das lideranças industriais neste momento. É possível a gente dizer que esse momento que a gente está vivendo, ele trata-se de uma convergência sem precedente de forças disruptivas para os negócios. A própria natureza da mudança mudou. A mudança hoje é mais rápida, mais volátil, mais interconectada e mais incerta do que nunca, trazendo aquilo que eu já caracterizei aqui como os desafios inéditos do nosso tempo. Então, eu queria trazer uma perspectiva para falar um pouco disso, olhando para a forma como o professor Silvio Meira, recentemente em algumas implicações, traz esse contexto do cisne vermelho que eu quero explorar aqui com vocês. Então, para a gente chegar no cisne vermelho, eu quero dizer que, tipicamente, a gente tem trabalhado uma lógica, por exemplo, para o planejamento dos nossos negócios, que é uma lógica ainda muito linear. É uma lógica que ela pressupõe estabilidade, que ela pressupõe previsibilidade,
né? E de uns anos para cá, a gente vem começando a perceber, talvez por grandes choques que temos vivido, como foi o caso da crise do subprime lá em 2008, como foi de forma muito notável para todos nós a pandemia da Covid-19, né? A gente se acostumou com esse conceito, com essa ideia e com os impactos daquilo que o professor Nassim Nicolas Taleb chama de cisnes negros. Ou seja, esses eventos que causam rupturas e que vêm de situações que são eventos de baixa probabilidade, de alto impacto, mas que são, por sua vez, eventos explicáveis e potencialmente reversíveis. Veja só, se a gente analisa, por exemplo, tudo aquilo que a gente viveu durante a pandemia, como aquilo que nós caracterizávamos como o tal do novo normal, né, a gente percebe que muitas das transformações geradas pela pandemia, elas acabaram sendo revertidas. Veja, por exemplo, a situação do trabalho remoto. O trabalho remoto foi uma coisa que nós tivemos uma percepção na pandemia que era uma coisa que tinha vindo para ficar. E em grande parte, sim, muitas empresas perceberam essa possibilidade, desenvolveram sistemas híbridos, sistemas que preservam aquilo que a gente quer preservar do sistema anterior, mas que trazem os benefícios de uma nova realidade. Mas muitas empresas também, e essa talvez seja a norma hoje, acabaram voltando às formas habituais de se trabalhar com relação a isso. O cisne vermelho, por sua vez, ele tem características distintas do cisne negro. O cisne vermelho trata de rupturas radicais e permanentes que são causadas por situações onde essa ruptura ela não vem de um fator que chega inesperadamente e que tem um impacto transitório. Ela vem de uma transição, de fato, que muitas vezes a gente não quer ver e transições que a gente não tem sequer o conhecimento prévio para explicar o impacto que elas vão causar. Então, obviamente, quando a gente fala desses cisnes vermelhos nesse momento, e tem um relatório incrível que a gente vai depois disponibilizar para os participantes aí da nossa imersão, que fala de 26 tendências dos cisnes vermelhos e 26 tendências para 2026 e adiante. E a gente vai ter ali, obviamente, a questão da inteligência artificial como um dos grandes fatores de disrupção que a gente vive nesse momento para as organizações, para o futuro do trabalho. Mas a gente pode olhar também não só para o aspecto tecnológico, mas no aspecto ambiental. A crise climática é um outro fator, um outro cisne vermelho, onde todas essas características também se replicam, né? Características que fazem com que o mundo em que a gente passa a atuar seja diferente daquele mundo em que nós vivíamos antes, né? Crise climática no ambiental, no social, acho que a gente pode falar de todas as questões que normalmente a gente atribui às questões geracionais, mas também questões relacionadas à própria ordem geopolítica, onde todos os pressupostos que nós tínhamos, né, de cooperação global, de multilateralidade, estão sendo hoje colocados à prova por esse que pode ser considerado um outro cisne vermelho, né? Então, no final das contas, isso tudo constitui uma situação que nos leva a uma certa inabilidade coletiva de lidar com essa crescente complexidade do mundo. É possível dizer que a evolução não nos preparou para essa realidade que a gente está vivendo hoje, e a gente vive hoje aquilo que Alvin Toffler, em 1965, chamava do choque do futuro. Né? Quer dizer, é essa situação vivida por nós onde a complexidade do ambiente ela evolui numa velocidade maior do que a nossa capacidade de adaptação àquela nova realidade. Gosto muito dessa frase do Sir Edward Wilson aqui, que traz um pouco, sintetiza um pouco de qual é o panorama gerado por essa situação. O verdadeiro problema da humanidade é o seguinte: temos emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologia divina. Ou seja, nós estamos construindo tecnologias como a IA generativa, os agentes de IA, né, que hoje são essa fronteira já explorada em grande parte pelas organizações, nos trazem capacidades muito significativas, né, é o que ele chama aí de tecnologia divina, de criar mundos diferentes, né? O problema é que isso tudo está apoiado naqueles outros dois fatores que estão ali. A gente continua trabalhando, né? E eu vou falar aqui daqui a pouquinho de desenvolvimento interior, porque a gente continua trabalhando com emoções paleolíticas
reagimos aos nossos desafios como reagíamos a um tigre de dente de sabre na porta da nossa caverna, e com instituições medievais, algo que a gente vê muito claramente, essa falência das instituições, essa incapacidade das instituições nesse momento de se conectarem, de darem conta, de serem coerentes com esses nossos desafios. Então, caindo num descrédito e numa incapacidade geral de funcionamento coletivo, né, que parte dessa questão individual também que vivemos. Quando a gente traz isso para o universo das empresas, das organizações, acho que essa charge aqui ela mostra muito da realidade que nós estamos vivendo, né? Uma complexidade muito significativa no ambiente onde nós vivemos e uma lógica de ação, uma forma de se perceber as coisas ainda muito linear, ainda trabalhando como se essa previsibilidade existisse quando a gente trabalha. O processo de planejamento estratégico é sempre o melhor exemplo que eu trago, né? De onde a gente ainda continua, muitas empresas ainda continuam trabalhando aquelas mesmas lógicas de previsibilidade, quando no final das contas o que a gente encontra do lado de fora da sala da diretoria, aí como nessa charge, é um mundo, um universo onde esse emaranhado não nos leva a uma clareza de causa e efeito, é um emaranhado que nos convida a novas formas de agir, a novas formas de decidir. Emaranhado é uma palavra que eu gosto muito de explorar nesse contexto, porque ela tem tudo a ver com o radical da palavra complexo, né? O plex em latim significa emaranhado, e muitas vezes a gente faz uma comparação que torna isso muito parecido à complexidade, o complexo muito parecido com o complicado. Vejam como a raiz etimológica da palavra dá a dica para a gente. Plique significa dobrado. Então aquilo que é complicado, eu posso ter um especialista capaz de desdobrar e conhecer o todo a partir das partes, de inferir e trazer soluções para os problemas enfrentados naquela realidade, quando no emaranhado a gente só vai ser capaz de fazer isso através de experimentação, através de lógicas que sejam mais coerentes e que nós exploraremos nessa imersão com essa realidade da complexidade que vivemos no mundo dos negócios. Essa complexidade, e é um fator aqui que vale a pena a gente colocar um holofote sobre ele, ela é muitas vezes gerada pelas rupturas tecnológicas, por esses cisnes vermelhos trazidos pelo advento daquilo que nós chamamos de tecnologias de propósito geral. Então veja só, quando a gente tinha, se a gente for pegar aqui trazendo para um contexto da indústria, aquilo que está mostrado aqui pelas ondas de transformação tecnológica, na indústria a gente fala muito, né, da Revolução Industrial original, Indústria 2.0, 3.0, 4.0. O que a gente está vivendo em cada uma dessas transições? A gente está vivendo o advento de alguma tecnologia que torna a lógica de geração de valor, a lógica da nossa atuação e a lógica do que importa como vantagem competitiva do mundo anteriormente vivido irrelevante para aquela nova realidade. Então, são esses momentos que nos trazem, de forma muito significativa, essa necessidade de repensar e de reconstituir a forma como nós fazemos negócios. Então, se a gente for olhar, né, eu vou trazer aqui um exemplo que ilustra isso, né, que é uma forma que eu ouvi o Harari trazendo a respeito da inteligência artificial, né, quando ele diz o seguinte, que a Revolução Industrial originalmente gerou uma nova classe, que é a classe do proletariado. Né? Então, quer dizer, todo o advento da máquina a vapor, da indústria, da produção em grande escala, concentrou muito da nossa população nos grandes centros urbanos e deu origem a essa nova classe social. Né? E assim também, a revolução que nós vivemos hoje, digital, a inteligência artificial notadamente, vai também criar uma nova classe, que é a classe dos desocupados. Né? Então veja só como essas transições, elas de fato fazem com que a gente, que muitas das premissas que nós adotávamos naquela realidade anterior, elas deixam de ser válidas naquela nova realidade que se apresenta a partir desse cisne vermelho. Vamos ouvir aqui agora, então, o professor Silvio Meira trazendo um pouco dessa perspectiva de como é que a gente reage, de como é que muitas vezes nós nos apresentamos para essas transformações, para transformações como essa que a gente está vivendo. Imagine que você fez um curso que lhe ensinou a gerir empresas
e você entende tudo de gestão como ela era, inclusive de planilhas, de montagem de índices, de KPIs, de dashboards, de OKRs, ou seja, todo o repertório que a gente tem hoje nas organizações do ponto de vista da camada de gestão que ocupa um número imenso de pessoas globalmente. 50% de tudo que esse povo faz pode ser feito hoje por inteligências artificiais que existem agora. Isso muda o que é que significa pensar, o que é que significa escrever, o que é que significa sistematizar, o que significa entender, criar e decidir. E, obviamente, as pessoas não querem ver. Mas, não, peraí, vai demorar para chegar onde eu estou, tá certo? A parte do Titanic que vai afundar é aquela outra ali, eu não vou junto, não. As pessoas não querem ver a parte do Titanic que vai afundar, é aquela outra ali, né? Como é que esse universo, como é que essa realidade que se apresenta para nós hoje? O professor falou a respeito de uma realidade já posta, né? 50% das nossas atividades hoje já podem ser desempenhadas por inteligência artificial, que hoje a gente tem como assistentes, né? Então estamos agora dando esse outro passo para desenvolver agentes, para desenvolver situações como a Microsoft aponta num relatório, por exemplo, onde liderar daqui a pouco pode significar ter à sua disposição um time de agentes de IA para qualquer tarefa, para qualquer atividade que nós queiramos desempenhar. Como é que é acordar de manhã e olhar para uma notícia como essa no nosso browser ali, né? Então, Bill Gates trazendo aqui, em 10 anos, humanos não serão necessários para a maioria das coisas. Como é que é a gente viver nesse mundo onde a gente se encara face a face uma realidade tão disruptiva como essa para cada uma das pessoas que compõem a nossa organização, e como é que é olhar também para como é que esse universo da própria organização passa por uma transformação tão significativa quanto essa trazida por esse futuro possível, né, por esse futuro plausível aí trazido pelo Bill Gates. Então, nesse momento, mais do que se adaptar a uma nova realidade, acho que esse é um ponto fundamental, mais do que uma leve adaptação, essa adaptação que talvez ela pode ser ilustrada por aquilo que a gente já fez com relação à IA, né? Com relação a essa adoção que nós já temos nas empresas. É uma adoção que ela vem muito nessa busca ainda de como é que eu faço um pouco melhor apoiado por IA aquilo que eu já fazia. Mais do que essa adaptação, esse momento nos convida a reimaginar possibilidades. Estou focando muito aqui na IA, mas a mesma coisa se aplica à transformação ecológica, todas as implicações da crise climática, da transformação da nossa matriz energética, as tensões sociais, tudo isso que está redesenhando os contornos da liderança. Então, na nossa imersão a gente não vai ficar naquela camada de processos, de estratégias, de ferramentas para a gente fazer mais do mesmo. Nosso convite aqui é para a gente mergulhar a fundo nessa temática, para a gente mergulhar a fundo naquilo tudo que está envolvido nesse principal desafio de liderança hoje, que não é mais técnico, que ele é adaptativo. Né? Liderar hoje é ir além da gestão e da estratégia para, de fato, olhar para aquelas coisas mais difíceis que muitas vezes a gente negligencia, que muitas vezes a gente não quer olhar para ela, até mesmo pelo medo do que aquela situação traz para aquilo que está estabelecido hoje para a gente. Né? Falar dessa tensão adaptativa, né, como o professor Ronald Heifetz trata essa questão, né, envolve a gente abrir mão muitas vezes de coisas que a gente não está disposto a abrir mão. Abrir mão da ilusão do controle que a gente tem naquilo que a gente faz. Né? A frase dele que está aí na tela, né? A causa mais comum de fracasso na liderança é tratar os desafios adaptativos como se fossem problemas técnicos. Nós fomos treinados como engenheiros na indústria, como atores nesse sistema em que a gente se estabeleceu e desenvolveu as nossas organizações até aqui, para sermos excelentes técnicos, excelentes especialistas em tudo aquilo que a gente faz. E a gente confunde todos os problemas e todos os desafios que a gente vive
como sendo problemas técnicos, né? Vejamos aqui um pouco das diferenças, conforme apresentado aí nesse modelo de liderança adaptativa do professor Heifetz, entre problemas técnicos e desafios adaptativos. Então, primeiro de tudo, um problema técnico eu sei como resolver. Um bom especialista é capaz de ter a resposta única, a resposta certa, talvez não a única, mas respostas eficazes para problemas técnicos. Enquanto isso, nos desafios adaptativos, nós precisamos aprender o caminho conforme nós avançamos. Porque o problema em si, ele é obscuro ou ele é contestado, as soluções exigem mudanças de mentalidade, comportamentos, papéis, prioridades ou até mesmo da própria identidade. Nenhum especialista pode resolver esse problema pelo sistema. Os problemas técnicos, como a gente tipicamente trata todos os problemas que se apresentam para nós, é como se aquele problema fosse claro. Então, eu muitas vezes caio naquele imediatismo de enxergar um problema e já prover uma solução, aquela solução conhecida, que muitas vezes é só um balde para estancar um vazamento enquanto aquele vazamento continua. A solução... O meu pressuposto é de que as soluções também para aquilo que é desafio adaptativo, ela seria conhecida ou que ela seria possível de ser encontrada. Especialistas, processos, ferramentas e autoridade resolvem. Então, quando eu estou num problema técnico, quando eu falo em progresso, quando eu falo em evolução, eu estou falando no desenvolvimento de uma melhor execução para aquilo que eu me proponho a fazer. Enquanto o progresso aqui nos desafios adaptativos requer aprendizado, requer lidar com essa perda, com aquilo que eu preciso deixar aí para abrir espaço para aquilo que é necessário para aquela nova realidade e uma reconfiguração mais profunda de todo o sistema onde o líder atua. Aí a gente vê coisas desse tipo aqui sendo implementadas, né, numa figura como essa aí que traz, acho que de forma divertida, essa realidade, onde a gente acredita que sejamos capazes de trazer a adoção de novas tecnologias como resposta para todo esse problema. E nós plugamos essa nova tecnologia disruptiva em uma cultura que não está adaptada, que não está preparada para lidar com aquela nova realidade. Então isso tem sido causa de uma série de questões reportadas em vários relatórios que já mostram o impacto muito limitado da implementação da inteligência artificial, por exemplo, nas organizações. Então, quer dizer, existe toda uma expectativa de geração de resultados com implementação de inteligência artificial, mas esses resultados ainda não foram colhidos, não estão sendo colhidos, de fato, pelas organizações, de acordo com esses relatórios, muito em função dessa situação aqui, onde eu estou ainda tentando tirar o sabonete, trouxe uma belíssima nova ferramenta, mas pluguei numa cultura ali onde eu não vou conseguir tirar o sabão que eu preciso para lavar a mão, né? E a cultura, por ser essa dimensão invisível, muitas vezes ela é uma dimensão negligenciada. Por isso eu acredito muito, né, e nós começamos esse ciclo do programa Membership agora em 2026 com essa imersão de liderança e cultura, falando dos desafios da indústria e trazendo essa dimensão invisível para o jogo logo de largada para a gente conseguir fazer com que ela permeie tudo aquilo que a gente vai trabalhar com relação ao desenvolvimento das nossas organizações, das 20 empresas que estarão com a gente participando desse programa durante esse ano. Falando agora aqui, então, um pouquinho a respeito dos modelos e das lentes que nós vamos adotar para explorar essas temáticas, para explorar esses desafios durante a nossa imersão. Então, primeiro de tudo, falando dessa realidade que se põe com relação à dificuldade que nós temos na transformação de sistemas complexos. Então, lembra quando eu falava lá, né, que nós enxergamos tudo como problema técnico e nós enxergamos como essa figura mostra, nós enxergamos a árvore como alguma coisa que a gente, olhando somente para aquela parte visível dela, que nós seríamos capazes de, fazendo uma força suficiente, movê-la na direção que nós queremos. E ignorando dessa forma uma série de fatores que compõem as raízes dessa árvore. Então nós vamos usar, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o modelo da árvore sistêmica, onde a gente vai entender um pouco melhor essa parte visível daquilo tudo que nós temos produzido como resultados, das estruturas que sustentam isso e daquilo tudo que está aqui embaixo, que é onde a transformação de fato pode acontecer.
Então, o que eu tenho aqui nas raízes dessa árvore sistêmica? Narrativas dominantes, a nossa identidade coletiva, normas culturais, hábitos, medo e aversão ao risco, né? Fatores que fazem muitas vezes com que nós não sejamos capazes, inclusive como líderes, de construir as melhores soluções. Né? Autopreservação, vieses conservadores, todas as interconexões e interdependências sistêmicas, né? Cada vez mais o nosso ambiente, cada vez mais no nosso ambiente nós temos que lidar com essas interconexões, interdependências e com paradoxos que muitas vezes são difíceis de serem sustentados, com forças que parecem nos puxar em direções opostas e com as quais a gente precisa conviver para construir as nossas soluções. Sistemas de incentivo que muitas vezes refletem realidades que já não se sustentam. Quando a gente fala, por exemplo, me chama muito a atenção empresas que têm um desejo manifestado de se tornarem mais colaborativas, mas que ainda têm todo o seu sistema de metas e de incentivos financeiros voltado a metas individuais, né? Então, onde é que está essa coerência quando a gente fala de sistemas de incentivos, das dinâmicas de poder, das políticas, e aí principalmente naquilo que compõe os fundamentos onde isso tudo é construído, os nossos paradigmas, os nossos modelos mentais, os nossos valores, as nossas crenças. E aqui eu não estou falando daqueles que estão na parede, né? Que são muitas vezes declarações importantes que a gente faz para conduzirmos as nossas organizações a uma realidade desejada. Mas aqueles valores, crenças, modelos mentais que estão de fato compondo aquela cultura organizacional que, por sua vez, é forjada pelos líderes que atuam naquela organização. Então vejam, liderança e cultura, os desafios da indústria, a gente vai tratar muito desse core, desses fundamentos para construir essas novas realidades. Né? Eu gosto muito de olhar isso na perspectiva trazida aqui então pelo Thomas Kuhn, nesse livro A Estrutura das Revoluções Científicas, porque evidenciar isso na ciência é sempre uma forma da gente talvez tornar essa dimensão invisível um pouco mais visível. Essa frase dele diz o seguinte: embora o mundo não mude com uma mudança de paradigma, depois dela o cientista trabalha em um mundo diferente. Então veja só, a gente está falando do paradigma como sendo uma coisa invisível, né? Mas tudo que a gente enxerga, toda forma de construir a realidade em que a gente vive passa pelos paradigmas que fazem parte da minha forma de perceber o mundo. Né? Então veja só, trazendo para essa frase dele, imaginem o que era ser um astrônomo em um momento em que eu estudava os astros a partir de um paradigma pré-existente de que a Terra estava no centro do universo e a Terra era plana. Então eu estou estudando todos esses movimentos dos astros a partir desse paradigma então dominante. A partir do momento em que esse paradigma muda e que a gente percebe essa realidade fundamental a respeito de todo esse estudo que eu estou querendo fazer como diferente daquela que eu tinha antes, o mundo continua a ser o mesmo, mas esse mundo onde eu passei a operar como cientista, ele se transformou muito significativamente. Né? Tudo aquilo que eu estudava antes se tornou irrelevante e eu passo a olhar para essa realidade toda de uma forma diferente. Então, quando a gente traz isso para o universo da liderança, para o universo da cultura organizacional, a gente está falando do mesmo tipo de situação. De verdades que hoje a gente percebe como verdades absolutas, de situações que a gente percebe como sendo a única forma de se enxergar uma determinada situação e que passam a ser questionadas e que passam a ser transformadas significativamente a partir da assunção de um novo paradigma, de novas crenças, de novas perspectivas a respeito do que é liderar e alcançar os resultados desejados nesse mundo transformado que a gente está vivendo. A árvore sistêmica, então, é esse modelo da neoliderança que traz essa perspectiva de entendermos quais são os frutos que hoje nós estamos colhendo. O que é aquela parte toda visível, os resultados, mas também as crises, os indicadores, as histórias recorrentes, todos esses sistemas de situações que eventualmente nós queiramos reforçar, que nós queiramos transformar. E a partir disso a gente vai olhar primeiro de tudo para esse tronco dessa árvore,
que é o que sustenta todos esses resultados que nós estamos alcançando. Ou seja, eles são colhidos daquelas formas organizacionais que nós escolhemos adotar, das políticas, dos fluxos, das regras do jogo, de todo o sistema de distribuição de poder que sustenta aquilo que vai aparecer na copa dessa árvore. Mais importante ainda do que entender essas estruturas é a gente mergulhar a fundo nas raízes dessa árvore, que é de onde isso tudo vem. Ou seja, todas essas políticas, todas essas formas organizacionais, todas essas estruturas organizacionais que nós criamos, elas são criadas a partir de premissas profundas, dos valores, das crenças, das identidades coletivas e do nível de consciência através do qual aquele sistema opera. Então, ampliar esse nível de consciência, ampliar essa capacidade de olhar para diferentes perspectivas, nos torna capazes de construir e de alimentar essas raízes de uma forma diferente, para que novas estruturas mais coerentes com a realidade se apresentem e gerem os frutos que nós queremos gerar. Então, nesse modelo, nós teremos aqui durante a nossa imersão a oportunidade de explorar, para os desafios identificados pelo grupo, um diagnóstico mais aprofundado que amplia a percepção sistêmica da realidade. Qual é esse gap adaptativo que a gente tem para transformar esse sistema? Ou seja, o que a gente precisa deixar aí para acessar aquele futuro emergente que a gente busca, que está ali como uma capacidade que depende da nossa liderança para se tornar uma realidade? E o que é importante preservar? Essa é uma pergunta fundamental em processos de transformação e que muitas vezes é negligenciada também. Então eu estou falando muito aqui, o meu discurso ele vem sempre muito pé embaixo com relação à transformação, porque mais uma vez, né, é onde a gente talvez hoje tem o maior gap com relação a abraçarmos de fato essa necessidade. Mas ao fazermos o processo de transformação, é muito importante que a gente tenha clareza do que é aquilo que nós queremos preservar nesse processo, do que nós queremos reforçar, muitas vezes, né, como traços de cultura. Há muito que ser transformado nas culturas dominantes nas organizações, mas cada organização, obviamente, tem aspectos e traços de cultura que compõem vantagens competitivas que serão sustentadas também nesse novo momento. E com isso, a gente ser capaz de reimaginar futuros, né, que sejam mais coerentes com aquilo que a gente busca, né? Eu participei recentemente, acho que vale citar aqui, de um congresso que foi feito pela Federação das Indústrias lá do Rio de Janeiro, na Casa Firjan, e que tinha como título Reencantar Futuros, né? Eu achei incrível isso, porque fala justamente da gente desenvolver de novo essa capacidade de olhar para futuros que não sejam distópicos, né? A gente caiu muito nessa situação. O futuro antes para a gente era sempre uma coisa que a gente enxergava com possibilidades incríveis, e hoje acho que a gente caiu muito naquela situação de olhar para tudo isso que está acontecendo à nossa volta e enxergar muito mais aqueles futuros distópicos do que aquela utopia que vale a pena ser perseguida, né? Então, como é que a gente olha para essa aspiração, talvez de forma mais livre, para podermos enxergar esses futuros possíveis aí que estão à nossa frente? Isso tudo requer uma capacidade evolutiva, tanto no campo individual, como eu quero explorar um pouquinho com vocês aqui agora, como no campo organizacional, do qual eu vou falar também logo mais. Então, aqui trazendo uma perspectiva que ela vem calçada em toda uma teoria de evolução, que considera que um indivíduo, né, olhando a partir dessa lente do indivíduo nesse momento, que um indivíduo nasce e se desenvolve atravessando estágios evolutivos, que começam talvez lá na primeira infância, que vai se assemelhar aqui com essa lógica de ação de liderança de autoproteção, e que se desenvolve através da infância, adolescência, chega na fase adulta, e um desenvolvimento, uma evolução que continua na fase adulta com a nossa ampliação de capacidade de complexidade mental. Então aqui, esse modelo trazido pelo Bill Torbert nesse artigo de 2005, já tem bastante tempo, é um dos artigos mais lidos da Harvard Business Review, e que fala e que explora essas 7 transformações do líder, essa passagem por 7 lógicas de ação distintas que um líder pode adotar
e o Bill Torbert tem um artigo dele mais recente onde ele pega figuras como Warren Buffett, por exemplo, e olha para como é que em diferentes momentos, diferentes lógicas de ação, entre essas 7 lógicas de ação que estão postas aqui, são colocadas a serviço. Então, essa noção de desenvolvimento de lógicas de ação, ela pressupõe que cada um de nós, em algum momento, em alguma circunstância, vai ter um centro de gravidade, uma forma como nós operamos tipicamente. E que nós podemos, e que essa teoria ela traz também o seguinte, que cada lógica de ação que eu desenvolvo, ela não elimina as anteriores. Ela incorpora as anteriores. Então eu continuo tendo aquelas lógicas a serviço de forma a que eu possa escolher acessar essas coisas de forma circunstancial, ou eu também posso ter situações onde eu colapso para outras lógicas por questões relacionadas, por exemplo, a estados internos. Daqui a pouco a gente vai falar da importância disso. Mas as 7 lógicas de ação aqui, elas mapeiam muito com o próprio desenvolvimento humano quando a gente vai olhar para perspectivas, por exemplo, como a hierarquia de necessidades de Maslow. Muitos de vocês talvez sejam familiarizados lá com as 7 camadas, os 7 níveis de valores proposto pelo modelo do Richard Barrett, muitos dos líderes de RH das empresas são o nosso público dessa primeira imersão do ano, e é um modelo bastante conhecido, e vocês podem perceber o quanto essas lógicas de ação se mapeiam, de certa forma, com essas outras teorias de desenvolvimento humano. Na autoproteção, eu estou aqui movido muitas vezes por aquele medo de não ter o suficiente. Então eu estou querendo proteger aquilo que é meu, estou querendo me cercar, e é uma lógica de ação naturalmente muito egocentrada por essa natureza. Depois eu desenvolvo a lógica do diplomata, onde eu percebo, se eu for lá para Maslow, eu estou começando a falar aqui de estima, eu estou começando a falar aqui de pertencimento. A lógica do diplomata, ela vai buscar essas conexões. A lógica do especialista é quando eu me identifico com aquela minha especialidade e eu acredito que tudo pode ser resolvido através daquela minha especialidade. A lógica do realizador vai buscar justamente alcançar resultados que me façam me destacar como líder, e depois eu avanço para essas lógicas pós-convencionais, que, de novo, não abrem mão de nada do que a gente desenvolveu aqui para trás, mas nos tornam mais capazes de lidar com a complexidade do ambiente onde a gente vive. Como é que a gente pode olhar para esse desenvolvimento, Então, mais uma vez, como a gente está falando aqui com um público também que envolve muito os profissionais de RH, líderes de líderes também, para líderes de líderes também isso daqui se aplica muito. Eu quis trazer aqui esse artigo, e que vai ficar como sugestão de leitura aí também para os nossos participantes, que fala sobre as sementes para reimaginar o próprio desenvolvimento de líderes. Acho que muito das lógicas que nós temos adotado para o próprio desenvolvimento de liderança tem conduzido a situações onde nós preservamos aquelas mesmas lógicas que nós temos adotado. Então aqui eu puxei rapidamente ali quando tive a ideia, ontem à noite já, de trazer esse artigo para essa nossa aula de hoje. Eu usei lá o Notebook LM, então eu coloquei lá, copiei o texto do meu artigo, e olha que maravilha de gráfico que em um clique eu obtive com o Notebook LM. E para falar um pouquinho do que está ali nesse artigo que depois vocês vão poder ler, que entra mais em detalhes, principalmente a respeito de quais são essas sementes para transformar e para trazer uma nova realidade para o desenvolvimento de líderes. Mas aqui ao centro, a gente vai ver esse contraste, Desenvolvimento tradicional, que tem como foco central comportamento e performance. A proposta da neoliderança é a gente olhar para consciência e maturidade humana. A mentalidade que é centrada no ego, na competição, ela se torna uma mentalidade que abre espaço para essa liderança ecossistêmica, que abre espaço para essa percepção de interdependência, e abrindo espaço assim também para colaboração. O aprendizado no desenvolvimento tradicional, isso é muito importante com relação ao desenvolvimento de líderes, ele está focado no acúmulo de repertório, enquanto que o aprendizado que nós queremos aqui é um aprendizado capaz de trazer essa ampliação da qualidade de atenção, é aquilo que nós chamamos do desenvolvimento vertical. Desenvolvimento vertical
Essa aqui é uma das boas analogias que a gente tem para falar e contrastar o desenvolvimento típico, que é o desenvolvimento horizontal, com o desenvolvimento vertical, que é essa lógica do copo de água. No desenvolvimento horizontal, que é aquele desenvolvimento que tipicamente a gente trabalha através dos cursos que fazemos, das nossas formações, do nosso MBA e tudo aquilo, vai trabalhar novos conceitos, novas ferramentas, é como se fossem novos aplicativos para o meu celular que eu estou instalando. Isso tudo é muito importante. Mas a outra dimensão, que mais uma vez é a dimensão negligenciada, é a dimensão do desenvolvimento vertical, que ao invés de falar do que você sabe fazer, fala de quem você se torna capaz de ser. Ou seja, na analogia do celular, não se trata de instalar novos aplicativos, mas de instalar uma atualização do sistema operacional que vai nos tornar capazes de absorver e utilizar esses novos aplicativos e vai nos tornar capazes de colocá-los a serviço nesse mundo que a gente está vivendo. Então é o tipo de desenvolvimento que a gente quer buscar com essa imersão, é o tipo de desenvolvimento ao qual eu me dedico, né? Eu convido vocês para lerem o artigo depois, quando tiverem uma oportunidade. E aí, quando a gente fala dessa situação em que nós vivemos com relação a esse tipo de desenvolvimento, eu trago aqui essa questão do desenvolvimento interior como uma questão fundamental. Então, os desafios atuais de liderança são desafios inéditos, não existe resposta pronta. Para superá-los, o primeiro passo é reconhecer que não seremos capazes de liderar e responder à complexidade que a gente enxerga lá fora sem uma transformação aqui dentro. E aí, como é que a gente trabalha essa transformação? Né? A perspectiva que eu trago para a gente olhar para essa questão do desenvolvimento interior é a perspectiva apresentada pelos Inner Development Goals, os Objetivos de Desenvolvimento Interior. Então, um movimento que nasceu lá na Suécia, que se espalhou aí trazendo essa perspectiva do Guia de Desenvolvimento Interior, que propõe um desenvolvimento em 5 dimensões através dos quais nós desenvolvemos 25 competências que estão postas aí na tela. Então começa com toda essa nossa capacidade na dimensão do ser, de cultivar a nossa vida interior, trazendo essa coerência com a nossa bússola interior, integridade, autenticidade. Algo muito importante aqui, a mentalidade de abertura e aprendizagem e assim por diante. Depois passa pela dimensão do pensar. Então, como é que a gente lida com a complexidade de forma mais coerente? Como é que a gente entende esse mundo complexo, desenvolvendo pensamento crítico, perspectiva, pensamento sistêmico e assim por diante? A partir desse ser e pensar, como é que eu me relaciono com conexão, com empatia, compaixão, com apreciação, para então poder colaborar, construindo confiança e trabalhando junto, e finalmente liderar e viabilizar mudanças através das competências postas na dimensão do agir. Então esse é um modelo de referência que nós utilizamos com relação a como buscar desenvolver essa qualidade interior que nos torna mais capazes de agir no mundo. Muito bem, levando agora então finalmente aqui para estágios evolutivos das organizações. Falamos das 7 transformações do líder, que fala desses estágios evolutivos de um indivíduo. E agora aqui eu quero trazer a perspectiva de um autor chamado Frederic Laloux, que ele apresenta isso num livro que se chama Reinventando as Organizações, onde ele traz a seguinte perspectiva, que ao longo da história da humanidade, o aumento da complexidade do ambiente onde nós construímos as nossas organizações, nos levou a adotar novas perspectivas e novas abordagens, novas formas de nós nos organizarmos. E que, curiosamente, todas as 5 formas identificadas nesse modelo de referência continuam hoje sendo aplicados em organizações humanas. Muitas vezes de forma coerente com o que se pretende e com o ambiente onde se atua, e muitas vezes simplesmente pela falta de percepção de que outras formas são possíveis, né? E é um pouco dessa consciência que a gente quer trazer através dessa exploração dessa temática e olhando para uma autoavaliação que as empresas participantes vão poder fazer,
que eu vou falar daqui a pouquinho com relação a como é que elas têm se comportado em várias dessas dimensões e que outras possibilidades estão disponíveis, né? Se tornando assim mais consciente dos movimentos que serão trazidos através daquela prova de conceito, que é um dos produtos da nossa imersão, que vai fazer com que a gente saia daqui experimentando fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente. Então vamos lá, dar uma olhadinha para quais são esses estágios evolutivos das organizações. As organizações começam nesse estágio impulsivo. O que é o estágio impulsivo? A figurinha ali já mostra, ela se assemelha a uma matilha de lobos. Então aqui é o verdadeiro manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente acho que se acostumou muito a ouvir isso nas organizações, aquelas que têm um poder que é exercido pelo medo, uma organização que está baseada na autoridade, que muitas vezes tem ali essa busca da sobrevivência através de um líder forte, do reizinho mandão, que dá conta das coisas e comanda tudo a partir dos seus impulsos a qualquer momento, né? Essa organização impulsiva, ela não tem aquilo que as organizações conformistas desenvolvem a partir dessa realidade, que é uma clareza de papéis, que é uma estabilidade, que é um controle exercido por uma linha hierárquica muito bem definida, né? Estruturas aqui que ao longo da história da humanidade a gente desenvolveu a partir dos exércitos. A Igreja Católica continua sendo um grande exemplo de uma organização conformista que funciona muito bem através, né, para aquilo que ela se propõe a fazer, através de uma estrutura ainda muito fortemente baseada nessa hierarquia, nos papéis e no controle. As organizações industriais, por exemplo, na grande maioria, já perceberam que para a complexidade do ambiente onde atuam, que para os objetivos que têm de construção de futuro, que esse modelo organizacional ele é insuficiente. E desenvolveram essas lógicas que a gente chama aqui da organização realizadora. É uma organização que está muito voltada àquela ideia da competição, da meritocracia, de priorizar a lucratividade em primeiro lugar. São organizações muito voltadas a resultados práticos, objetivos e que têm um alcance enorme com relação a essa capacidade, né? Se a gente pega no movimento da história recente das organizações, organizações realizadoras foram aquelas capazes de atravessar todo esse desafio que a gente viveu com o processo de globalização, com tudo aquilo que ficou implicado nessa necessidade absoluta de busca de performance, de alcançar uma alta performance, mas muitas vezes negligenciando coisas que talvez agora se mostram muito importantes quando a gente traz para o jogo aquilo que a gente nomeia como os desafios geracionais, quando a gente traz toda essa complexidade do que a gente está vivendo com relação ao que significa inovar nesse ambiente onde esse líder não tem mais todas as respostas, né? Onde a gente precisa, de fato, desenvolver capacidades como a de cocriação, capacidades colaborativas que vão demandar uma construção de significado para as pessoas, por exemplo, que transcende o significado de gerar lucro para o acionista. Isso talvez hoje não seja suficiente para nós engajarmos todos os stakeholders que estão envolvidos em uma empresa. Então, até mesmo aquele objetivo, que continua sendo um objetivo válido, um objetivo necessário de ser perseguido, de maximização dos lucros, ele se dá através de algum propósito que traz clareza para o que é aquilo que nós produzimos para a sociedade, para o que é aquilo que nós conjuntamente vamos gerar de valor para que sejamos capazes de capturar valor também na forma de lucro. Então, nas organizações pluralistas, a gente vai colocar no centro a cultura, os valores, a gente vai olhar para esses novos modelos de engajamento através de propósito e de valores compartilhados e de um olhar que entende que a integração dos interesses de todas as partes que compõem a organização, ou seja, o acionista, os colaboradores, os clientes, os fornecedores, a comunidade onde essa empresa está inserida e assim por diante, de que a integração de todos esses interesses é que vai trazer os melhores resultados e a perenidade e a possibilidade de perenidade dessa organização. E, finalmente, a gente tem as organizações evolutivas, como essa quinta camada identificada pelo Laloux, que está mais presente hoje, talvez, em ilhas, né? O Laloux traz no livro, inclusive, até uma organização industrial, surpreendentemente, uma empresa chamada Favi, na França, que
que traz esse caráter evolutivo, onde a gente vai olhar realmente para um propósito evolutivo ao centro. A gente trata aqui de organizações que desenvolvem uma capacidade adaptativa muito superior, à antifragilidade, e que trabalham conceitos, por exemplo, como esse conceito de autogestão, que de forma geral ainda é um contexto mais distante para as organizações industriais na nossa realidade, mas que já pode ser uma coisa olhada como formas organizacionais para lidar, por exemplo, com contextos de inovação, com contextos do desenvolvimento de novos modelos de negócio e assim por diante. Muito bem, chegando aqui ao final, até porque a minha voz também já está acabando nessa aceleração que estamos fazendo, né? Eu quero trazer um pouco desse modelo de como é que nós vamos explorar, então, essa autoavaliação, esse assessment organizacional. A gente está trazendo para isso um modelo que ele se baseia nessa noção dos 4 quadrantes da teoria integral. O que quer dizer isso, né? São 4 quadrantes formados no eixo vertical aqui pela perspectiva individual e pela perspectiva coletiva. Então veja que em tudo que eu falei até aqui, a gente trouxe muito essa noção, né, do indivíduo e da organização. E ao mesmo tempo eu trouxe aqui essa outra dimensão que é a formada pela dimensão interior e a dimensão exterior. Quando eu estava dizendo lá, por exemplo, que nós não vamos ser capazes de produzir esses resultados que nós queremos aqui fora sem uma transformação aqui dentro. O que a teoria integral traz para a gente é que a realidade ela se manifesta e ela se apresenta nesses 4 quadrantes simultaneamente. Conforme eu estou falando aqui com vocês nesse momento, tem uma série de coisas que está acontecendo aqui dentro, com relação aos meus pensamentos, sentimentos, emoções, que estão se refletindo na forma como eu estou me apresentando aqui externamente para vocês, com gestos, com uma forma de eu me vestir aqui hoje que é coerente com esse ambiente e com esse trabalho que eu estou fazendo aqui nesse momento e assim por diante. E ao mesmo tempo a gente tem no coletivo essa dimensão exterior formada pela nossa coletividade, pela forma como estamos interagindo e construindo essa realidade juntos, e na perspectiva interior coletiva eu tenho a cultura. Então aqui a gente tem nesses 4 quadrantes essa situação onde eu tenho ao mesmo tempo uma realidade intencional da consciência, uma realidade comportamental através da ação, uma realidade cultural que fala das relações e uma realidade social que trata dos sistemas. E aí o que a gente fez para essa nossa autoavaliação, que as empresas vão fazer aqui, a gente definiu 8 dimensões distribuídas nesses 4 quadrantes, através das quais a gente vai avaliar que tipo de lógica nós temos predominantemente adotada naquelas 5 camadas de estágios organizacionais, né? O que representa em cada uma daquelas camadas tratar do tema de motivação e propósito pessoal, de visão de mundo e realidade, o estilo de liderança, né? Esse estilo de liderança que nós estamos adotando predominantemente nas nossas organizações é mais parecida lá com o modelo conformista, é mais parecida com o modelo evolutivo, e tudo isso para descobrir outras possibilidades. Aqui não tem um julgamento de melhor ou pior, de certo ou errado, mas tem uma intenção de desenvolver essa capacidade de perceber e acessar outras possibilidades que podem ser úteis para o contexto da empresa de vocês. Competências e práticas, cultura e valores compartilhados, propósito e missão coletiva, produtos e serviços e estrutura e processo de decisão na dimensão organizacional externa ali por último. Isso vai então gerar, né, como um dos produtos dessa imersão, um assessment como esse daqui, onde vocês vão perceber esse centro de gravidade e as novas possibilidades, e a partir disso, definir possibilidades de exploração que podem ser levadas para as empresas. Então, a partir de uma visão, eu não estou tratando aqui da visão como sendo a própria visão organizacional, que talvez vocês tenham lá alguma coisa estabelecida, mas uma visão para algo que se pretende transformar. Como é que eu olho para esse futuro emergente, né, de como é que eu construo aquilo que é novo antes que é inevitável, como é que eu melhoro aqui nessa primeira dimensão, né, nessa dimensão de melhorar o que é necessário hoje, né? É aqui que as nossas ações estão, em geral, na indústria muito concentradas, né, fazendo pequenas
melhorias incrementais naquilo que existe hoje, o que continua sendo bastante importante, mas eu trago um foco muito especial para essa estratégia de transição. Que quer dizer, enquanto a gente está melhorando aquilo que é necessário hoje e construindo esse futuro antes que seja inevitável, como é que a gente adapta e testa aquilo que pode nos levar para o futuro? Como é que a gente trabalha essas estratégias de transição? E é dali que a gente tem a expectativa que nasçam projetos que a gente captura sempre aqui na academia, nas nossas imersões, através desses canvas que caracterizam essas provas de conceito que saem aqui depois, então, para a implementação. Então, eu quero deixar, né, nesse momento esse convite a todos vocês que vão participar da nossa imersão, né, para que venham abertos abertos a experimentar essas novas possibilidades aqui com a gente, e convido também a todos vocês que estão assistindo esse vídeo como um conteúdo aberto, que se conectem aqui também com a Academia Fiesc de Negócios, que se conectem aos nossos canais e que conheçam aqui todas as possibilidades que nós temos para levar estes e outros temas, né, para apoiar as suas organizações, a sua atuação como líder. Muito obrigado pela atenção de vocês e nos vemos em breve.